Palavra hoje, esta manhã, e Deus falou comigo. Então, abre tu coração para receber esta palavra. Em nome de Jesus, eu sei que se tu entrou de uma maneira, tu vai sair com outra mentalidade, outro pensamento na presença de Deus. Amém? Eu quero compartilhar esta palavra que está no livro de profeta Isaías, capítulo 64. Abra tu Bíblia. Profeta Isaías, capítulo 64, versículo 1. Isaías 64. Amém? Todos encontraram? Dice assim a palavra: Ojalá rasgara los cielos e descenderas, las montañas temblariam ante ti, como quando el fuego encende la leña y hace la hierba el agua. Assim darías a conocer tu nombre entre tus inimigos, y ante ti temblariam las naciones. Hiciste portentos inesperados quando descendiste. Ante tu presencia temblaram as montanhas. Versículo 4. Fora de ti, desde tempos antigos, nadie ha escuchado, nem percebido, nem ojo alguno ha visto a um Deus que, como tu, atue em favor de quienes em Ele confiam. Amém? Cerra tus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, agradecer-te, Senhor, por esta manhã. Agradecer-te, Senhor, por tudo o que o Senhor está fazendo em nosso meio. Espírito Santo de Deus, ministra, Senhor, em nossas vidas esta manhã. Que tu puedas, Senhor, ser glorificado, Senhor, aqui. E que nós outros podemos conhecer mais de tu trabalhar, da forma que o Senhor trabalha em nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, que tu venha tomar tu lugar de honra, Senhor, esta manhã. Que tu venha crescer e eu venha minguar, Senhor. E usa, Senhor, minha boca. Usa, Senhor, a minha vida, Senhor. Alcança os corações através de tu palavra, Senhor. Eu quero agradecer-te, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, os irmãos. Aleluia. Amados, a perspectiva de Deus que aparece no livro de Isaías é uma das mais completas e profundas e de alguns livros da Bíblia. Pero para que tu puedas entender um pouco o contexto deste livro, desse capítulo, necessitamos entender que o profeta estava vivendo em esse tempo. Porque muitas vezes temos que entender o contexto, porque aqui, se tu volve um pouquinho antes, no capítulo 63, Isaías empieza uma oração e termina o capítulo 64, terminando o capítulo 64, termina essa oração. Então são dois capítulos que o profeta empieza a falar com Deus. Pero tu tens que entender que o profeta Isaías estava vivendo em um período muito conturbado da história de Israel. Havia uma crise política, social e espiritual nesse tempo. Depois da morte do rei Salomão, sabemos que o reino de Israel foi dividido, reino do norte e reino do sul. O reino do norte se quedou 10 tribos de los hijos de Israel, formando o reino de Israel, com a capital Samaria. E aí parte do sul do reino se tornou o reino de Judá, com as 2 tribos, Benjamim e Judá. E a capital do reino do sul, que é o reino de Judá, era Jerusalém. E interessante que, passado alguns anos, uns reinados, o reino do norte, se tu vai ler a Bíblia, livro de Reis, livro de Crônicas, tu verás que o reino do norte, o reino de Israel, muitos reis não serviram a Deus. Não serviram a Deus, reino do sul também, pero a maioria dos reis do norte se apartaram de Deus. E teve muitas consequências com isso. E então, para que tu entenda esse contexto, o reino do norte havia caído em las manos de los assírios.
E o Reino do Sul estava vivendo bajo uma ameaça constante de invasão. E esse contexto que essa mensagem de Isaías chega a esse povo. É uma resposta à profunda angústia e desesperação que esse povo estava vivendo em esse tempo. Então ele busca confortar o povo com a promessa de uma restauração, porque o povo muitos estavam cautivos, e logo vendria um outro rei, que era a Babilônia, que governaria todo, levaria todos ao cautiveiro. Deus havia já dado uma profecia, dado uma palavra que Deus entraria com juízo sobre este povo. Então, e aqui o profeta leva uma promessa de restauração futura, alertando sobre a necessidade de um arrependimento genuíno e buscando o povo a fortalecer sua fé em Deus. Então, em meio a esse cenário de medo e incertezas, o versículo que serve como uma declaração de esperança revela a natureza divina de Deus, uma natureza única de Deus e seu compromisso com aqueles que em Ele confiam e esperam. Queridos, há momentos em nossas vidas que temos, não sei se tu já passou por isso, eu já passei, muitas vezes passo, uma sensação de que Deus está muito distante, como se Ele não estivesse, como se Ele estivesse indiferente com nossos problemas, com nossas vidas, com as circunstâncias que estamos vivendo. E às vezes vemos que parece que Deus não tem nenhuma pressa de atender a nós outros. Não sei se passa contigo, mas já passou comigo. Parece que Deus está distante, não está vendo o que estou vivendo. Senhor, por quê? Às vezes oramos ao Senhor dessa maneira. Então, a partir dessa incerteza, muitas vezes, dessa sensação, surge a partir de aí uma tensão entre a nossa pressa e a aparente tardança de Deus. A sensação de abandono, ou muitas vezes de agobio, ou uma impotência total da circunstância. Pero, hermanos, essa aparente tardança de Deus deve ser entendida por nós outros como um tempo pedagógico, que Deus está trabalhando em nossas vidas. Pero Deus está obrando de uma maneira, mientras esperamos em Ele, mientras esperamos isso actuar, Ele está nos ensinando algo. Muitas vezes é essa expectativa, dessa espera de Deus atuar. Muitas vezes encontramos tempo para mirar para nós outros mesmos, para o nosso interior, e cambiarmos algumas percepções. Muitas vezes reflexionar sobre nossas vidas, como estamos vivendo, e muitas vezes nossos valores, sentimentos e prioridades em nossas vidas. Quando esperamos por Deus, estamos aprendendo com Ele também. Então, essa manhã, meus irmãos, eu quero animar a todos a confiar em esse Deus. Que tu esta manhã aumente a confiança por esse Deus. Porque quando lemos o capítulo 64 de Isaías, que acabamos de ler, o versículo 4, ele nos põe delante de nós outros uma declaração poderosa sobre a singularidade de Deus e sua ação em favor de seu povo. Ele declara: fora de ti, desde tempos antigos, nadie ha escuchado, nem percebido, nem olhos han visto a um Deus como tu. Mira a declaração desse profeta profunda. Ele está falando que ele invoca um senso de grandiosidade de Deus e exclusividade desse Deus. É um Deus que desde a antiguidade, ele está falando desde o princípio de tudo, nunca han visto, nem escutado, nem ha visto um Deus como Ele. Então, a promessa de se trabalhar de Deus, de atuar de Deus, para aqueles que em Ele confiam, nos invita a pensar como está a nossa fé em esse Deus, e como está a nossa fidelidade delante desse Deus. Porque se estamos crendo em esse Deus, temos com fé em esse Deus,
nossa confiança em esse Deus, tu vai ter uma recompensa por essa fidelidade de manter firme em esse Deus, em aquilo que Deus falou com nós outros. Então o versículo diz que não há outro Deus como Ele. Não existe, amado, nada como Ele. Desde o princípio, nunca hemos escutado o poder desse Deus. Eu nunca escutei um Deus que abriu o mar. Eu nunca escutei uma história de um Deus que cerrou os céus, parou o sol. Eu nunca escutei. Fazendo milagros. Então tu necessitas, antes de todo, saber quem é esse Deus que estamos hoje aqui cultuando. O Salmo 89 nos disse que, o verso 6, diz assim: quem em los cielos é comparável ao Senhor? Estão fazendo uma pergunta: quem? Quem é como Ele que entre os seres celestiais? Deus é muito temido em la Assembleia de los Santos, grande e portentoso sobre quantos los rodeiam. E diz no versículo 9: tu governas sobre o mar embravecido, tuyo es el cielo y tuya la tierra, tu fundaste el mundo e todo lo que en él contiene. É esse Deus que servimos. E o Salmo 147 diz assim que Ele determina o número de las estrelas e põe nomes em cada uma de elas. Então Deus determina a quantidade de estrelas que há no céu e põe nome em cada uma de elas. É um Deus todo-poderoso. Isaías 40:12 diz assim: quem ha medido as águas com a palma de sua mano e abarcado entre os dedos la extensão de los cielos? Quem meteu em uma medida o polvo de la terra? Quem pesou em uma balança as montanhas e los cerros? E versículo 15 diz assim: a los ojos de Deus, las naciones são como uma gota de água em um balde, com uma bisna de polvo e uma balança. E o Senhor pesa las islas como se foram polvo fino. Hermanos, não há outro Deus como esse. Não há um Deus tão poderoso como esse. Nunca existiu, nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Tudo aquilo que Deus determina, Ele cumpre. Então não há como impedir os planos de Deus. Então, Ele que atua, a Bíblia diz que Ele atua em favor daqueles que em Ele confiam e esperam. Como acabamos de ver, um Deus absolutamente transcendente, que não há um outro ser em universo como Ele, está mais allá de toda comparação. Pero esse Deus que tem todo o poder, que é o Deus poderoso, que criou todas as coisas, ao mesmo tempo, Ele mostra um interesse íntimo por suas criaturas. Ele está personalmente involucrado com elas. Amados, Deus sempre vai atuar na vida daqueles que confiam em Ele. Deus sempre vai obrar na vida daqueles que confiam e esperam em Ele. Jeremias 17:7 diz assim: bendito é o homem que confia em o Senhor, que confia, que põe sua confiança em Ele. Se tu crees que Deus está atuando e está no controle de tudo, e se tu tens essa compreensão e esse entendimento, as circunstâncias e a situação de tu vida que tu está vivendo ou passará, tanto mala quanto buena, tu vas a reaccionar com fé. Tu vais entender que Deus está no controle de tudo. Deus está obrando. Porque muitas vezes conhecemos os textos, pero hoje tu tens que viver e trazer essa realidade para a tua vida. A Bíblia diz em Romanos 8:28 que Deus dispõe todas as coisas para o bem daqueles que o amam, segundo que são chamados ao seu propósito. Quem é escolhido aqui de Deus? Quem tem um propósito de Deus? Se tu tens um propósito,
a Bíblia diz que Deus está dispondo todas as coisas para nosso bem, tanto mala quanto buena. Há muitos exemplos na Bíblia que vemos Deus em várias circunstâncias desfavoráveis actuando. Na vida do próprio José, vemos que ele foi chamado por Deus, Deus deu sonhos a ele, pero ele foi rechaçado, ele foi vendido, ele passou anos em uma cárcere, pero vemos que a Bíblia diz que ele tinha o favor de Deus. Deus estava actuando, Deus tinha um propósito em todo aquilo. Deus estava atuando na vida de José. Vemos a vida de Abraão, como Deus atuou. Ele era avançado de idade, sua esposa era estéril, ele não tinha descendência, e Deus cumpriu sua promessa. E a própria vida de Elias, um ato de fé. Elias desafiou os profetas de Baal, no monte de Carmelo, e vemos que Deus demonstrou seu poder ao responder com fogo do céu, mostrando que Ele atua quando confiamos em Ele. Irmãos, quantas coisas em tua vida, quantas coisas em minha vida que eu muitas vezes pude contar aquilo que Deus atuou de uma maneira, em alguma circunstância que muitas vezes eu estava vivendo e disse por que não entendia, pero eu logo depois entendi que Deus estava atuando naquelas circunstâncias. Muitas vezes não estamos vendo, não estamos entendendo, pero Deus está atuando de alguma maneira, Deus está trabalhando, Deus está obrando. Tu não necessita ver, irmãos, tu necessita crer que Deus está atuando em nossas vidas. Independente das circunstâncias que tu está vivendo, não é fácil, não é fácil, pero é possível viver essa realidade. Muitas vezes estaremos diante de portas que queremos que se abram, pero essas portas se encerram de nada. Momentos que perdemos alguém tanto que uma pessoa que tanto amamos, perdemos e não entendemos o porquê. Algumas separações de relacionamentos, não entendemos o porquê. Porque essa pessoa se foi de minha vida. Às vezes na situação de enfermidade, muito dolor, tu não entende. E tu pergunta, onde está Deus em esta hora? Eu quero dizer, Deus está obrando. Deus está trabalhando. Na maioria das vezes tu não vai ver, irmãos. Deus está trabalhando no invisível. Deus está atuando. Pero Deus está cumprindo sempre sua buena, perfeita e agradável vontade. Então, tu necessitas esta manhã, te desafio esta manhã a confiar em esse actuar de Deus, esse trabalhar de Deus e descansar em Ele. E descansar em aquilo que Deus te disse, aquilo que Deus te prometeu, e a saber que Deus está atuando a favor daqueles que confiam em Ele. O Salmo 37:5 diz assim: encomenda ao Senhor tu caminho, entrega ao Senhor, encomenda tu caminho ao Senhor, confia em Ele e Ele actuará. Então, quando confiamos no Senhor, Deus está atuando a nosso favor. E qual é a consequência desta esperança, dessa confiança ativa em Deus? Porque essa confiança é ativa. Tu tens que obedecer, andar com fé. Tu tens que crer. Não és passivo esperando algo. É ativa, atuando de uma maneira de fé, obediência na palavra de Deus. Então a Bíblia diz que em Romanos 4, a Bíblia diz que hablando de Abraão, a Bíblia diz assim no versículo 18, Romanos 4, 18, ele diz assim: contra toda esperança, Abraão creyó e esperou, e de modo chegou a ser padre de muitas nações, tal como lhe havia dicho. Então, Abraão creyó, teve fé e esperou. E aí foi o que? Padre. E o versículo 19 diz assim: sua fé não flaqueou.
aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Entonces vemos aquí o ejemplo de Abraham, que contra toda esperança creyó y esperó en Dios, y su fe no flaqueó. E ele reafirmou sua fé, dando glória a Deus. A circunstância dizia o contrário. Ele mirava o corpo de sua esposa, ele mirava seu próprio corpo, envelhecido, avançado de idade, pero ele criou contra todo isso. Ele criou em la promessa de Deus. Ele sabia quem era Deus, que Deus era poderoso para cumprir essa promessa. E aí ele diz que reafirmou sua fé, dando glória a Deus. Então, irmãos, a espera, a confiança ativa nos leva à perseverança. Então, Abraão perseverou. E a perseverança vai nos trazer força em tempos de dificuldade. E a perseverança te levará a viver o que Deus tem para ti. A perseverança te levará à promessa que Deus tem para tu vida. Tu necessita perseverar. Tu necessita crer, ser fortalecido. E tu esperarás o tempo de Deus cumprir. Tu vai deixar a ansiedade e o desespero. E a fé em obrar de Deus te permitirá viver com esperança e paz, sabendo que Ele tem o melhor para nós outros, tem o melhor para ti. Nós outros servimos um Deus que está em movimento, irmãos. Servimos um Deus que está a todo momento se movimentando. Deus está movimentando. Nosso grande desafio é confiar em los planos de Deus, independente do que tu estás vivendo hoje. É confiar em los planos de Deus. A palavra de Deus diz em Romanos 12:2, Ele nos ensina que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Pero o versículo nos diz que para comprovar qual é a vontade de Deus para nós outros, temos que passar por uma transformação de mente. Se tu lê o versículo, transformar-vos por uma renovação de vossa mente, e aí sim, tu comprovarás qual é a boa, perfeita e vontade de Deus. Pero necessita ser transformado, e tu empieza a compreender a atuação de Deus em nossas vidas, em tu vida, e é a señal que quando tu empieza a compreender que todo isso é a vontade de Deus, assim, esse señal vai dizer que tu és um cristiano que confia em um Padre Celestial. Aunque as coisas não estejam favoráveis, aunque te lance uma fornalha ardente, Deus estará contigo. Aunque te lance em uma cueva de leões, Deus estará aí contigo. Essa é a madurez cristiana que tu deve alcançar, que nós outros devemos alcançar. E para terminar, e o texto de Isaías 64, se tu lê um pouco mais adelante, versículo 8, Isaías 64, 8, você pode pôr aqui, por favor? Diz assim, profeta orando, havia declarado tudo isso, ele chega assim no versículo 8, apesar de todo, Senhor, Tu eres nosso Padre, nós outros somos el barro, e Tu el alfarero, todos somos obras de Tu mano. Então, o profeta, em essa oração, ele vê a Deus como duas figuras aqui. Ele nos mostra a Deus como duas figuras. Primeiro, como o Padre. Ele reconhece a paternidade de Deus. Ele reconhece que Ele é Hijo de Deus. E a Bíblia nos apresenta a Deus como Padre.
um Padre amoroso, protetor, provedor. A Bíblia nos apresenta a Deus dessa maneira para aqueles que creem em Jesus Cristo. Se tu tens sua fé firmada em Ele, Ele é tu Padre. Ele cuida, está te protegendo, está te proveendo o que tu necessita. E esse relacionamento com Deus vai nos oferecer segurança, amor, correção e orientação. Porque a paternidade nos proporciona isso, a segurança e a proteção de Deus. E quando reconhecemos a paternidade de Deus, passamos a ter uma identidade. Tu passa a ter uma identidade. Ele te dá um sentimento de pertencimento. Passamos a ser hijo. E todo esse sentimento de orfandade se vai de nós outros. Irmão, muitas vezes comparamos Deus. Quando eu hablo de padre, tu já associa essa figura de padre às vezes com tu padre terreno. E às vezes tu foi frustrado por tu padre. Pero Deus não é assim. A Bíblia diz que Deus é um padre perfeito. Então, a figura de padre amoroso que cuida e que zela por seus filhos. É essa figura de padre que tu tens que entender. Tu não pode relacionar tu padre terreno com o padre celestial. Porque tu padre muitas vezes vai falhar contigo, ou às vezes já ha falhado contigo. Tu necessita confiar. E quem é esse padre aqui? Quem é esse padre? Então, como padre, tu sabes que muitas vezes nós outros necessitamos o quê? Corrigir, disciplinar, por amor a nossos filhos. E Deus como padre, Ele muitas vezes, a maioria das vezes, vai nos disciplinar, vai nos corrigir, porque Ele nos ama. Porque aquele que Deus não corrige, a Bíblia diz que é bastardo, não é filho. E se Deus está nos corrigindo, porque Ele nos ama, Ele quer nos moldear, quer nos disciplinar. Então, essa manhã, tu tens que entender que tu és um filho de Deus. E tu deves aceitar essa paternidade de Deus. Assim como o profeta aceitou essa paternidade de Deus. Reconheceu que Deus era Padre. Então, receba essa paternidade de Deus hoje. E outra figura que o profeta aqui está usando é do alfarero. E todos nós outros sabemos qual é a função de um alfarero. A função de um alfarero é moldear um barro sem forma e transformar em uma vasija ou um utensílio de valor. Aquilo que não tinha forma, aquilo que não tinha valor, o alfarero ele transforma isso em algo de valor, de nada. Pero antes del alfarero empezar a formar la vasija ou trabalhar com este barro, ele necessita, uma vez já prediquei sobre isto, ele necessita sumergí-lo, esse barro, em água, para ablandá-lo. Porque esse barro ele vem duro, e o alfarero necessita desse barro esteja a ponto para manuseá-lo. Para que Deus, que é o verdadeiro alfarero em nossas vidas, possa trabalhar, obrar em nossas vidas, tu necessita quebrantar-te. Tu necessita abrir o coração. Que tal o coração de pedra e entregar um coração de carne a Deus? Para que Deus possa começar a trabalhar e obrar em tua vida, em nossas vidas. Não podemos ter um coração duro. O pastor Luiz predicou há viernes aqui como era a dureza de um povo delante daquilo que Deus estava falando com esse povo. Esse povo não queria escutar. E esse povo estava com um coração duro. E como é triste, Deus não pode obrar em coração duro. Então tu necessita hoje quebrantar o coração, abrir esse coração para que Deus empiece a moldear. Então, meu amado, essa manhã abra tu coração para que Deus possa moldear tu vida. E o porquê, irmãos? Porque o alfarero, quando ele corre um barro,
Ele sabe o que ele está haciendo. Quando ele senta em sua ferramenta de trabalho, ele corre esse barro, pero em sua mente, ele já sabe o que vai ter. Ele já sabe o que ele quer transformar com aquela coisa sem forma. Ele já tem um projeto preparado. Ele já sabe o que necessita para formar e moldear esse barro. E Deus sabe o que necessita para moldear nossas vidas. Pero quando tu entenda isso, tu deves confiar. Então é necessário, muitas vezes, o alfarero romper. Ele empieza uma obra, e aí essa obra sai não como ele quer. E ele, se necessário, ele aplasta outra vez. E empieza outra vez a moldear. Hermanos, confia em las manos de aquele que pode todas as coisas. Confia tu vida em las manos de aquele que pode todas as coisas. Que tu puedas ser esse barro hoje em las manos de Deus. Que tu puedas confiar, poner a confiança em Deus, em tu vida. Ponga sobre seus pés. Vamos orar. Esta manhã eu quero invitar a ti a confiar em Deus. Mesmo se as circunstâncias de tu vida não vão bem. Eu quero que tu, esta manhã, confie no trabalhar de Deus. Confie no actuar de Deus sobre tu vida. Às vezes tu não está entendendo. Tu não necessita entender. Deus está te mandando a confiar, a descansar. Independente da circunstância, quita a mirada dessa circunstância e põe tua mirada em aquele que sabe de todas as coisas, aquele que tem o poder de transformar, aquele que tem o poder de atuar, aquele que tem o poder de ser todo novo. E eu quero orar esta manhã. Cerra tus olhos. Vamos orar esta manhã. E se tu tem o desejo de, delante do Senhor, vir aqui e dizer: Senhor, eu quero ser esse barro. Às vezes estou com essa dureza, ou às vezes, Senhor, eu não estou entendendo tu trabalhar, pero eu quero entregar minha vida aqui. Eu quero, delante de ti, entregar as circunstâncias e descansar em ti. Eu não estou entendendo, pero eu quero confiar. E se tu tem o desejo de se entregar aqui ao Senhor, se arrodilhar diante de Ele, eu quero invitar a ti. Eu quero essa manhã que tu entenda que Deus está obrando. A Bíblia diz que Ele atua, Ele trabalha a favor de aqueles que em Ele esperam, em aqueles que em Ele confiam. Em nome de Jesus. Amado Deus, cumpre promessas. E tu tens que essa manhã reafirmar sua fé, assim como Abraão. Ele sabia que Deus era poderoso para ser. Nada pode impedir o trabalhar de Deus. Quando Deus abre uma porta, nada pode encerrar. Quando Deus estende suas mãos, nada pode impedir o trabalhar de Deus. Tu tens que entender.